Fala, criadores! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao segundo episódio do podcast, onde a gente fala sobre negócio, fala sobre franquias. Você acha que todas as franquias presentes no mercado são boas para investir? Me conta aqui sua opinião nos comentários desse episódio. Deixe aqui a sua visão sobre isso, porque eu, Denise, não acredito que todas as franquias são boas para investir, mas para isso eu vou te explicar a minha visão, tá? Muitas pessoas acabam investindo em uma franquia pelo fato do modelo de negócio ser testado e validado e trazer consigo a experiência do franqueador, que é a pessoa que tem uma bagagem por trás desse negócio, que sabe o caminho a percorrer e que vai transferir todo esse conhecimento para o franqueado. Então, as pessoas, quando falam em franquia, lembram de um negócio testado e validado, só que aí está um ponto que a pessoa acaba se confundindo. Por ser um negócio testado e validado, não significa que não vai ter nenhum tipo de risco. E como qualquer outro negócio, franquia tem seus riscos sim, mas quando a gente fala de franquia, tem risco menor por ter alguém que já tem um conhecimento e sabe esse caminho que vai se percorrer, mas não significa que seja risco zero, tá? Então, coloquem isso aí na cabecinha de vocês. E quando eu falo que nem todas as franquias são boas para investir, é pelo fato de que nem todas as franquias estão preparadas para serem chamadas de franquia. Franquia vai além de documentação jurídica, de COF, que é a circular de oferta de franquia, e de contrato. Eu quero compartilhar um caso com vocês. Há um tempo atrás eu entrei para uma franqueadora, elas estavam precisando de suporte, era um modelo de negócio de shopping. E quando eu entrei para dentro do negócio, eu vi que a documentação jurídica não estava preparada, não tinha manuais, e as pessoas que estavam por trás do negócio, ela não validou o modelo de negócio. Então, eram duas pessoas de segmentos totalmente diferentes que decidiram montar uma rede de franquia com a ideia, uma proposta, só que elas não tinham conhecimento nem sobre a lei de franquias, não entendiam o que era esse mercado, e os franqueados tinham muitas dificuldades, porque não tinha material, o treinamento era apenas um treinamento inicial, que ia lá, ensinava o franqueado o preparo de como era feito os produtos para venda e depois ficava muito vago. Então, quando eu entrei, eu estava ali para olhar a parte do suporte desses franqueados e eu via que não tinha manuais de venda, não tinha estratégia de vendas, não tinha muita coisa. Então, faltava essa entrega porque as pessoas que estavam por trás do negócio não tinham nenhum tipo de conhecimento sobre o que era o mercado de franquia. E franquia, quando eu falo que vai além, é entregar um bom suporte para os franqueados. Porque quem investe em uma franquia, na maioria das vezes, é pelo motivo de querer aprender com quem já sabe e não caminhar sozinho. Mas existem redes que não estão preocupadas com isso, que elas querem simplesmente vender diversas unidades e acham que vão viver o resto da vida de taxa de franquia, que é aí que está um erro, né? A taxa de franquia é o valor pago pelo franqueado na fase inicial para que ele possa fazer parte da rede. Daí essas marcas saem vendendo diversas unidades sem ao menos ter um suporte estruturado para receber esses franqueados, para quando ele chega, treinar, capacitar e para que ele possa se desenvolver, né? Porque a pessoa ela entra para dentro de um negócio querendo ganhar dinheiro. Só que as franqueadoras não são todas, mas algumas que essas não podem ser chamadas de franquia, tem esse grande erro, que é a parte de não olhar para o franqueado e pensar somente na taxa de franquia. Então, elas pensam assim, quanto mais franqueados tiverem dentro do negócio, mais rico a gente vai ficar por conta da taxa de franquia. E mal sabe elas que o dinheiro da taxa de franquia é um dinheiro que, principalmente no início, precisa ser reinvestido para o crescimento da marca. Então, não adianta crescer uma franquia, querer novos franqueados, se você não está cuidando da base, dos franqueados que já estão dentro da rede, porque isso acaba virando uma bola de neve e trazendo vários problemas junto. Existem negócios que são vendidos também como franquias, mas que na verdade não é franquia. Na hora de você fechar um contrato com essa empresa, você recebe um contrato ou de prestador de serviço ou um contrato de licenciamento. O que não é errado a pessoa ter um modelo de licenciamento, mas ela não pode vender e se passar no mercado como uma rede de franquia, porque não está ali de acordo com o que a lei de franquias pede, né? No mercado de franquia existe uma lei que tem que seguir o que está falando ali, principalmente na parte de estruturação, documentação, circular de oferta de franquia, mas esse é assunto para um próximo episódio que a gente vai voltar a falar. Então, aí, quando você passa a entender
que tem redes de franquia que não estão capacitadas, que não estão preparadas para isso, ou até mesmo que estão vendendo algo que não é uma franquia, a gente acaba ficando duvidoso com aquilo ali. E é por isso que eu não acredito que todas as marcas que estão no mercado, por serem chamadas de franquias, são boas para investir. Então, cabe a você que está aqui do outro lado, que está escutando e tem esse desejo de investir em uma franquia, pesquisar e estudar mais quem está por trás desse modelo de negócio, qual que é a experiência dessa pessoa, qual que é a experiência do franqueador, se conectar realmente com a história que está por trás do negócio. E o pior de tudo é que além dessas marcas venderem como franquia e entregar um licenciamento a um prestador de serviço, quando você entra na página de venda dessas empresas lá, no Seja um Franqueado, a pessoa escreve franqueado com I. Tá, gente? Franquia é com I, mas franqueado é com E. Franqueado e franqueador é com E. Então, assim, né? Haja paciência, porque nem isso a pessoa tem conhecimento na hora de escrever, montar uma página falando sobre o mercado que ela está dentro, que na verdade ela não está, ela coloca por se tratar de um modelo de negócio, as pessoas buscam mais pela franquia por saber que é um modelo mais estruturado e tem um pouco mais de segurança. E a pessoa ela não tem esse conhecimento e ela acaba fazendo isso dentro do mercado de franquias, o que eu acho assim, algo péssimo mesmo para quem acha que de alguma forma vai enganar a pessoa que está investindo ali. É por isso que antes de você investir uma franquia também, é importante que você leia a lei de franquia. Só digitar no Google Lei de Franquia 3.966, que ali você vai entender um pouco sobre documentos jurídicos e na hora que você for buscar por uma franquia para investir, você vai saber que ela precisa conter aquelas documentação e seguir aquilo que a lei está pedindo. Então já fica aí um ponto de alerta, tá? E tem redes também que acabam mentindo os números do plano de negócio apenas para encantar e encher os olhos dos candidatos. Uma coisa que eu acho assim extremamente horrível de se fazer, porque daí a pessoa ela fica, o candidato ele acha que ele tem aquele potencial de faturamento. Então lembrando que o plano de negócios, a franqueadora ela estrutura de acordo com os resultados de alguma unidade que ela tem e conforme foi desenhado o modelo de negócio no projeto de formatação de franquia. Então tem redes de franquia que acabam colocando números assim exorbitantes, faturamentos lá em cima, coisas assim que não fazem muito sentido e que se uma pessoa que vai investir em franquia, ela não tem esse conhecimento para fazer essa análise dos números, ela vai simplesmente acreditar naquilo e vai achar que é possível, acabar investindo na franquia e quando você entra para dentro do negócio, a realidade é outra porque aqueles números não são reais e são impossíveis de você chegar àquele faturamento. Então, na hora de você analisar um plano de negócio, independente da rede de franquia, seja as mais famosas, as iniciantes, busque a ajuda de um profissional, um contador, um consultor financeiro, porque essa pessoa, quando ela analisar, ela vai saber te falar se aquilo é real ou não. E um outro ponto também que você pode falar para entender sobre os números, faturamento do negócio, é falar com os franqueados. Fale com os franqueados e entenda um pouquinho sobre o potencial de faturamento que aquela rede tem. Então, eu quero compartilhar um caso. Eu atendi uma moça que estava doida para investir em uma franquia de quiosque. Ela estava assim na pura emoção mesmo. E esse é um ponto muito errado na hora de se investir em uma franquia, é deixar a emoção tomar conta. E ela queria muito, muito, muito. Então ela me procurou: Denise, eu quero, vai ser essa marca tal, porque está lançando no mercado, tem fulano, ciclano, beltrano, pessoas assim, 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 eu quero fazer parte dessa rede. Eu falei, tá, mas vamos com calma e vamos entender os números do negócio, a documentação, para ver se realmente faz sentido. E quando a gente sentou para analisar esses números, que eu peguei o plano de negócio, eu vi que aquilo ali não estava real. Então, lembrando novamente que o plano de negócio é uma projeção feita pela franqueadora, tá? Não vai ser real aquele faturamento que você vai faturar aquilo ali, porque a franqueadora ela não pode te dar garantia daquilo, porque quando envolve faturamento, depende assim de diversos pontos que tem que ser analisado, o desempenho do franqueado. Então, vai ter franqueado que ele vai ganhar mais, vai ter franqueado que ele vai ganhar menos. Então, aquilo ali é uma projeção, mas não é uma garantia 100% de que você vai faturar aquilo ali, tá? E voltando ao assunto da moça, ela queria investir nas grandes franquias e um ponto que me chamou a atenção foi o valor do ponto do quiosque. No final falava, no plano de negócio falava que o investimento era de R$ 1.500 a R$ 2.000. E eu achei estranho, por se tratar um ponto de quiosque em shopping, é um valor caro. Qualquer ponto dentro de shopping é caro.
E eu falei para ela para que a gente pudesse fazer contato com a administração do shopping da cidade dela para a gente saber os valores, para ver se realmente fazia sentido e se encaixavam com o que a gente estava buscando. E quando a gente começa a procurar, os valores eram R$ 7.000, R$ 8.500, R$ 9.000, o que quando se coloca dentro do plano de negócio da franqueadora, não faz sentido, porque a franqueadora ela colocava de R$ 1.500 a R$ 2.000, então o lucro daquele franqueado seria 1. E quando esse valor tem essa mudança exorbitante de 7.000 para R$ 9.000, o faturamento do franqueado acaba ficando bem menor, né? Porque daí as taxas de shopping, entra muitas coisas aí. Então, para se ter uma franquia hoje dentro de um shopping, é um investimento muito alto. Então, pode ser que tenha shopping que tenha um quiosque que venda um ponto ali por R$ 1.500? Pode, porém, eu nunca vi e não conheço, e é por isso que quando eu mostrei para ela, a gente fez as contas não bateu com o que a franqueadora apresentava. Por quê? Porque eram números irreais, né? A pessoa estava fazendo algo ali ou diminuindo o valor, que foi o caso dessa franqueadora, para que encantassem os olhos dessa franqueada, mostrando para ela que seria um faturamento alto. E quando a gente fez a conta do valor do investimento que essa candidata teria que fazer para o lucro que sobraria ali na última linha para ela, seria muito pouco mesmo, e ela teria que colocar colaboradores, porque ela já tem um outro trabalho e no final não iria se pagar, ela iria acabar fechando o negócio no vermelho, o que não faz sentido, não faz sentido você investir uma franquia para fechar um negócio no vermelho, tá? Então, minha dica para você é tome cuidado ao acreditar que qualquer marca que está no mercado, pelo fato de ser uma franquia, seja boa para investir. Porque às vezes aquele sonho que você tem de acabar sendo um empreendedor, de entrar para o mercado de franquias, ele pode virar um pesadelo na sua vida. Então, antes de você investir em uma franquia, de acreditar na primeira marca que você vê, no primeiro anúncio, é importante que você busque conhecimento sobre esse mercado que você está entrando, para que você não caia aí no conto de fadas, né? Naquela mentirinha onde simplesmente vai só encher os seus olhos e no final ali vai acabar sendo um problema para a sua vida, tá? Gostou desse episódio? Fez sentido para você? Eu peço que você compartilhe pelo menos com 5 pessoas para que a gente possa ajudar essas pessoas a entender melhor o que é o mercado de franquias e não cair numa fria. Esse é o meu trabalho aqui, é orientar, é auxiliar vocês que estão aqui ouvindo esse podcast, seja no Spotify ou no YouTube, para que vocês realmente saibam fazer a escolha correta na hora de buscar uma franquia para investir. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e deixa aqui nos comentários se realmente faz sentido para você a minha visão que eu trouxe aqui, de que eu não acredito que todas as franquias que estão no mercado são boas para investir. Eu espero que você comente aí para a gente poder debater um pouquinho mais sobre esse assunto e um beijo e até o próximo episódio.